Bem, pessoal, estou de volta, aula 7, vídeo 4. Como disse na aula passada, há questões que estão presentes na experiência humana, questões incontornáveis. Por exemplo, na experiência humana, nós nos deparamos com a realidade do mal, a liberdade, a lei, a revelação. Há uma natureza em que reside uma realidade profundamente teológica. Daí se ter de refletir com precisão para se poder conquistar o verdadeiro compromisso histórico segundo a ordem do Deus Criador. Sendo assim, a teologia ela tem a responsabilidade de enfocar os limites de uma nova política que preserve a obra de Deus por uma via compreendida pelo exercício da memória como estrutura teológica fundamental. Isso quer dizer que fazer memória, memória no grego é anamnesis. Fazer memória não é repetir um passado sem assegurar uma linha de pura continuidade, mas assumir o presente histórico. A memória como estrutura teológica fundamental, ela tem um significado de se apreender como estrutura teológica e fundamental. E como fazer isso? A estrutura do fazer memória é vista mediante dois polos: o polo cristológico e o polo pneumatológico. Isto é, só se realiza essa estrutura fundamental com esses dois polos, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O polo cristológico e o polo pneumatológico. O Espírito Santo e Jesus e o Espírito Santo. Porque considera-se o reenvio a Deus de uma parte como transcendente ou heterogêneo e uma tomada de responsabilidade do humano de modo concreto, natural, histórico. O Espírito Santo aí, o polo cristológico, vai acentuar uma transcendência, uma realidade que não pode ser reduzida a uma mera esfera existencial. E Jesus Cristo, segundo a sua vida e obra, ele assume a responsabilidade do humano de modo concreto, natural e histórico. Portanto, são duas dimensões interessantes para a estrutura, para a memória como estrutura teológica fundamental. É nesse sentido o significado de fazer memória, que não é simplesmente repetir o passado nem assegurar uma linha de pura continuidade, antes se inscreve de maneira profunda no presente, que passa e subverte, de certa maneira, a lei de morte que impera. Memória significa a inscrição do presente numa estrutura diferenciada e articulada, no mundo com caráter profundamente histórico nas suas dimensões institucionais, culturais e religiosas. Uma estrutura que se inscreve mesmo na história, que é o reenvio a uma consciência e desenvolvimento de uma estrutura que se inscreve na existência. O fazer memória é o ponto central de se retomar uma teologia da recapitulação desdobrada numa dimensão de humanidade na história, de forma mediada e revestida de uma heterogeneidade e de plena responsabilidade. Essa responsabilidade prende-se ao semelhante e à criação, de modo abrangente e integral. O Salmo 92, versículo 4,
Assim se expressa o salmista: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Aqui você encontra um paralelismo sinonímico. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. Quer dizer, os feitos do Senhor são as próprias obras, que na linha de baixo ele vai dizer: as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Isto é fazer memória, é reconhecer a cada dia que o Senhor dispôs tudo o que existe e colocou ali o ser humano para construir uma nova realidade, construir a realidade. Então, imagina aqui o coração do salmista alegre pelas obras de Deus. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Bom seria que todos nós pudéssemos cantar de alegria as obras de Deus, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor e sendo gratos a Ele pelas obras da criação. Celebrar a memória. O fazer memória é idêntico ao processo de celebrar a memória, que não é simplesmente uma lembrança de um passado e a instauração de um presente. É preponderantemente o desígnio de um futuro. E esse procedimento se dá mediante profecia, gesto de esperança ou confissão de uma promessa, que na teologia chama-se o gesto de tradição, que se revela como um gesto de advir, gesto de antecipação, gesto polarizado por uma transcendência, uma finalidade, uma realidade escatológica. Talvez seja aquilo que Jesus falou: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Portanto, é uma ânsia por uma vinda do reino de Deus tocando a nossa realidade, que assegurando aí um gesto polarizado por uma transcendência e uma finalidade de uma realidade escatológica. Uma teologia do Deus criador e mantenedor. Uma teologia do Deus criador e mantenedor de sua obra se estrutura em função de 5 momentos esquecidos pela sociedade moderna. Uma teologia do Deus criador e mantenedor, primeiro, uma teologia da criação tendo como base a revelação bíblica e cristã, responde a uma apreensão positiva da realidade que aparece de uma dupla forma. Olha, a criação é boa, é bênção de Deus. Segundo, a realidade como forma incontornável é sempre para o homem, desde a origem, a ordem de antecedência que comanda uma assimetria, como já vimos. E nessa realidade se dá a presença humana diante de Deus, com sua mentira ou com sua verdade, com sua morte ou com sua vida. Assim, o ser criado não se confunde com o Criador. Segundo, dentro dos momentos esquecidos pela sociedade moderna. Segundo, é que uma teologia bíblica e cristã da criação responde a uma questão de origem. De onde vem esta? Que é isto que provoca a pessoa a ser e a decidir o que deve ser. A resposta tem a ver com a origem, o estalo inicial, o começo de tudo. Terceiro, uma teologia bíblica e cristã do Deus indissoluvelmente criador e recriador, Deus de realização, deverá problematizar a realidade quanto a isto, o que ela é. Um pensamento fiel a uma teologia correta da criação e da recriação se recusará, em qualquer momento de sua reflexão,
a fazer do mundo uma ordem de realidade neutra. Logo, é preciso aceitar que Deus é Senhor da realização de todas as coisas. Quarto, uma teologia do Deus Criador e Recriador aparece de partida ligada a uma figura, como já disse anteriormente, de mediação cristológica. Todas as coisas foram criadas através de Cristo. Mediação cristológica. O mundo é essencialmente criado. E nessa criação existe a realidade também do pecado, tornando a criação um drama. Desta forma, o mundo é lugar de um enigma. Quinto, uma teologia do Deus Criador e Recriador de todas as coisas afirma a criação de um modo tal que ela parece intrinsecamente trabalhada por uma escatologia, que por sua vez envia uma realidade considerada em sua positividade, seu caráter incontornável e sua promessa possível. Tenho visto os comentários na televisão a respeito do momento em que estamos vivendo, onde há pessoas que afirmam que a única solução para a cura do Covid-19 é a ciência. E hoje, mais do que nunca, a ciência, ela está em primeiro lugar. Eu não estou afirmando isso porque eu creia nisso. Porque uma coisa devemos entender: Deus está em primeiro lugar. E ele dotou o homem de ciência, de conhecimento, para descobrir as coisas. E aí onde mora o perigo: se o ser humano ele não reconhecer, ele se despojar completamente do seu passado e confiar totalmente na ciência e desprezar Deus, olha, como tem acontecido, vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Portanto, a teologia reconhece o papel da ciência, das grandes descobertas, mas não pode colocá-la no nível maior acima do Criador. O Gênesis, o livro do Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, e a compreensão bíblica de Deus, do Deus Criador e Salvador. No que concerne ao terreno bíblico, referente às confissões das origens, quer-se afirmar uma hermenêutica bíblica. No livro de Gênesis há 2 textos que tratam da criação do mundo, considerando a cronologia e a importância da redação de cada um, tornando-se uma unidade. Eles são percebidos ou precedidos de diversas tradições relativas aos pais, Abraão, Isaque, Jacó, da vida do povo de Israel no Egito, na travessia pelo deserto e na terra prometida. Os textos também são precedidos de todo o material tradicional relativo à criação e foram originados dentro de uma história. São interpretações dessa história. Tudo se passa de uma maneira perceptível na ação de um Deus criador e de uma criação vinda depois. Enquanto que, sob a pressão de diferentes eventos históricos, assim a fé na salvação é colocada de maneira refletida nas origens do homem, do mundo e da história na sua globalidade. A confissão da salvação precede e engloba a confissão na fé de um Deus Criador. A fé em Deus é salutar, por ser a confissão de uma salvação radical, que necessariamente se faz no Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. Assim, uma confissão escatológica global faz a memória de uma afirmação protológica. Protológico tem a ver com antes do pecado, a criação de Deus antes do pecado. Se a escatologia é o estudo das últimas coisas, portanto a protologia é o estudo das primeiras coisas. Essa confissão do Deus Criador
é a resposta do homem diante dos seus enigmas e também os elementos mais fundamentais da existência, da vida e da morte, que são bem anteriores aos textos que se tem. São vias de experiência da salvação, de uma libertação. Assim, a criação é entendida como uma redenção. Ela é ato soteriológico. Ela aparece inserida na cadeira histórica dos atos históricos de Deus. A história primeira, mediatizada pela atividade dos seres humanos. Assim, a história e a vida são primeiras. A teologia é interpretação destes eventos. E a boa teologia dirá que a criação é uma graça. Creatio et gratia. Presente e histórica como é toda a graça. Concluindo, meus prezados alunos e alunas, esta aula 7, quero concluir esta aula citando aqui, lendo para vocês, o Salmo 104, o Deus Criador. O Salmo 104 é um louvor ao Deus Criador. Então, assim está escrito, concluindo esta aula. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas por teu carro o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, à tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes e desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desperem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a noite, até a tarde. Que variedade, Senhor, Deus, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres as mãos, eles as fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito
eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Que Deus assim abençoe a você, a sua vida. E até a próxima aula de número 8. Esperamos em breve nos ver nas aulas presenciais. Estamos assim com saudades uns dos outros. Oremos uns pelos outros. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.